Olá a todos da comunidade independente, estou aqui com o João Paulo Capobianco, ele é ex-secretário executivo do Ministério do Ambiente, além de um grande ambientalista reconhecido na área, e a gente vai tratar sobre as quebras de barragens recentes que tivemos lá em Brumadinho, além do caso de Mariana, que também, querendo ou não, tem algo de vínculo. João, muito obrigado pela entrevista, por receber a nossa equipe do Independente. Eu queria que você começasse apontando causas que geram rompimentos de barragens, tanto o caso de Mariana quanto de Brumadinho, alguns tipos de comportamentos, talvez estatais, talvez empresariais, que como consequência acaba aí matando centenas de pessoas, dezenas de pessoas, além do prejuízo ambiental gigantesco. Olha, na verdade, esse problema das barragens não são restritos às barragens em si. O Brasil é um país que tem tido muita dificuldade de implementar medidas de controle ambiental, de gestão de risco, de forma consequente. Então, nós temos aí uma atividade minerária muito importante. A minério de ferro tem uma importância enorme na produção mineral brasileira. Mais de 60% do que se produz é exportado é minério de ferro. E aí você tem uma ação muito intensa. E a extração do minério de ferro, da forma como tem sido feita no Brasil, ela utiliza essa metodologia de lavagem. Você extrai o minério, na verdade você desmonta as montanhas. Quem já viu as imagens de uma mineração de minério de ferro fica chocado, porque você literalmente remove as montanhas. Só que esse material, o ferro, vem misturado com impurezas, terra, outros produtos. Você tem que separar isso. E tudo aquilo que é retirado após a limpeza, digamos, a separação do minério de ferro, vai para essas barragens de rejeito. Então, nós temos uma produção enorme e, por consequência, nós temos uma quantidade enorme de barragens de rejeito. E essas barragens se tornam cada vez mais inseguras, porque você vai aumentando a produção, vai aumentando o rejeito e você vai aumentando o tamanho dessa barragem. Quer dizer, não é que você faz uma barragem, depois que ela está cheia, você parte para outra barragem. Não, você vai aumentando, elevando, alteando, que se diz, a barragem para caber mais rejeito. Então, nós estamos falando aí de uma tecnologia, de uma metodologia ultrapassada, porque você joga nessas represas, você não joga apenas o resultado, digamos, das partículas físicas, né? Você junta a água nisso, então forma aquela lama, esse material extremamente pesado e evidentemente coloca em risco a estabilidade dessas barragens. Seria o caso talvez de enrijecer as leis? O que você vê de possível solução? Com certeza, está comprovado que essa metodologia não é adequada. Né? E você só modifica isso a partir do momento em que você modifica os critérios e os pré-requisitos e as orientações para que essas empresas operem. O que aconteceu depois de Mariana, que foi o maior desastre da história da mineração no mundo todo, em função do volume, foi o maior volume vazado, e a distância percorrida pelos rejeitos, é que após Mariana, várias iniciativas foram tomadas, várias propostas foram apresentadas, projetos de lei na Câmara e no Senado, na própria Assembleia Legislativa de Minas Gerais, onde você tem uma grande concentração dessas barragens, e na realidade nada disso evoluiu. Você teve uma paralisia no processo legislativo, que seria fundamental para você modificar os pré-requisitos para esse tipo de operação. E isso, ao ser inviabilizado, na realidade nós tivemos a manutenção dos mesmos procedimentos e, em alguns casos, em Minas Gerais, nós tivemos até uma fragilização do licenciamento, uma simplificação, juntando inclusive etapas, porque o licenciamento no Brasil, ele ocorre em 3 etapas. Primeiro você tem a licença prévia, quando você pretende fazer um empreendimento, você tem que demonstrar que aquele empreendimento tem segurança. Se você demonstrar isso, você tem a licença de instalação. E depois que você instala, todo o procedimento, toda a sua obra, toda a sua indústria, tudo o que for, você tem que demonstrar que você instalou aquilo tudo com os padrões de segurança e de controle que estavam previstos no projeto. E aí você tem a licença de operação. São 3 fases. E em Minas Gerais se buscou simplificar isso, juntando fases
inclusive prejudicando o licenciamento ambiental. Então, nós estamos vivendo aí uma situação muito complicada, porque ao mesmo tempo em que nós temos esses acidentes, o segundo mais dramático agora, né, em função da morte de pessoas, nós temos aí um conjunto de iniciativas para simplificar a legislação de controle ambiental. O próprio ministro do Ambiente, o novo ministro, vem repetindo isso inúmeras vezes, de que ele quer simplificar, de que ele quer tornar autodeclaratório, o que, aliás, é um problema muito ruim, porque se você permite que o próprio empreendedor defina a sua licença, faça a autodeclaração da licença, imagina as consequências disso. Se mesmo com todo o controle você tem esse tipo de problema, imagine se isso for autodeclaratório. Você comentou que os projetos estancaram no Legislativo, citou o caso do ministro, que inclusive é condenado, né, por improbidade, por suspeita de ter favorecido a empresas aqui, inclusive de mineração. Queria saber o que fazer daqui em diante para evitar catástrofes e crimes ambientais, como a gente sabe que aconteceram. Que medidas tomar? Olha, a primeira medida fundamental é uma punição exemplar neste caso. Quer dizer, nós tivemos, no caso de Mariana, da Samarco, nós não tivemos uma punição exemplar. O que significa uma punição exemplar? Significa você condenar do ponto de vista, obrigando a recuperação dos danos, a indenização de todos os atingidos, isso é básico, isso é fundamental, mas também a punição dos responsáveis, porque na realidade o que ocorre é que a empresa acaba pagando a conta, fazendo a indenização bem abaixo do que se esperava, num ritmo muito mais demorado do que se desejava, porque há uma infinidade de recursos na justiça, de apresentação de medidas judiciais que vão atrasando a implementação dessas ações, mas a punição exemplar daqueles que foram os responsáveis pelo acidente, porque são aqueles que deveriam estar garantindo a segurança do empreendimento, essa punição não ocorreu. Então, nesse caso agora, isso é fundamental, porque isso vai desencorajar futuros operadores de empresas, no sentido de manterem procedimentos muito frágeis. Então você tem que ter essa punição e você tem que ter uma medida urgente, que é a modificação dos parâmetros para licenciamento desse tipo de operação, exigindo a modernização do sistema, e mais do que isso, você precisa garantir que haja fiscalização e licenciamento de altíssima qualidade. Teoricamente, se nós formos pensar o que seria o ideal, seria a obrigatoriedade de uma auditoria extremamente séria, rigorosa, de todas as barragens de rejeito que nós temos no Brasil, são mais de 700, para que você possa, primeiro, já ter uma melhor evidência dos riscos. Segundo, você retirar da linha de frente dessas barragens as ocupações. Então é feito um estudo aprofundado, isso é feito de forma absolutamente criteriosa, identifica todos os motivos que levaram àquele acidente e automaticamente se introduz nos novos pré-requisitos, nas orientações de produção, de fabricação de aeronaves e de equipamentos, as modificações para que aquilo não se repita, aquele fato, né? E o que está acontecendo no caso da mineração e no caso da Vale é que isso não acontece. Você tem o problema e a empresa continua operando da mesma maneira. Então, com isso é possível dizer sim que era evidente que isso aconteceria de novo. Assim como é evidente que acontecerá de novo, se não forem tomadas medidas para reverter isso.